Esse Complete Anatomy também já está em nossa base de dados, são para professores, alunos e funcionários da Universidade de Pernambuco. Então, se você tem um vínculo com essa instituição, você pode pedir que eu já passei para a professora Rejane, ela já deve ter feito o seu cadastro, ou está para fazer, então ela já está usando, e ela pode passar os links para vocês, tá certo? E à medida que vocês que vocês quiserem falar alguma coisa, levanta a mão que a gente conversa, tá certo? Vamos lá. Aí eu coloquei assim, a finalidade do referencial teórico é realizar uma revisão dos trabalhos existentes do tema a ser abordado, que pode ser livros, artigos, monografias, teses, mídias eletrônicas, e aí vai uma imensidão do que a gente tem. É uma imensidão. Eu digo assim, que aqui na universidade, assim, os alunos da área de saúde são mais ou menos isso que eles pegam, né? Vamos dizer que na área de artes são outra gama de temas para ser abordado, como, por exemplo, na área de música, partituras musicais, etc. E tal, e aí vai. Na área de direito, portarias, muitas, que a gente também tem portarias que é da área de saúde, e a gente também mexe com isso, mas não mais do que a parte jurídica, não é? E assim vai. Cada área tem o seu foco. A gente tem, por exemplo, uma biblioteca virtual, a BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, que eu digo assim, ela é maravilhosa no sentido que é especialista só na área de saúde. Então, a gente pode aprofundar muito, né, porque eles têm, assim, alguns países, a América Latina toda, praticamente toda, e alguns países da Europa, certo? Que contribuem com essa BVS. Então, é uma imensidão, tá certo? Podemos também dar uma olhadinha no Medline, porque não está o link mais na BVS, mas por muito tempo ele fez parte da BVS, mas ele já ganhou autonomia própria. A gente pode fazer isso na próxima aula, tá certo? Aí a gente não vai só se deter a livros, a artigos, mas também tem base de tese, dissertações, e assim vai. Vamos lá, vamos passando. Qualquer coisa vocês podem solicitar para falar. O referencial teórico é aquele momento que você vai fazer a revisão da literatura, que você vai ver o que é que existe de literatura, aí você vai de acordo com a sua pesquisa. Se eu estou fazendo uma pesquisa direcionada para o Brasil ou para um estado, aí eu vou ter que fazer alguma coisa que diga, que me volte como resposta da minha busca. Por exemplo, eu quero fazer uma busca de uma determinada patologia ou qualquer coisa assim no estado de Pernambuco, a partir do ano tal até o ano tal. A gente pode fazer isso muito bem, né? Mas aí, olha, tem dois autores que eles falam um pouquinho sobre o referencial teórico, né? O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado sobre o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados. Isso daqui é quem diz Lakatos, dois autores, e Marconi, que são livros que a gente usa muito, não é, na área de metodologia científica. E segundo Marion Dias e Traude, né, 2002, está até a página de onde a gente retirou, porque essa citação vai ser uma citação que eu copiei o que tinha no livro. Aqui está acima, ela não tem aspas, porque eu fiz uma modificada aqui. Eu só falei o pensamento dele, mas eu não copiei palavra por palavras, para falar mais um pouco de citações, né? E aqui, nesse segundo pensamento, diz assim, segundo Marion Dias e Traude, são três autores, em 2002, página 38, o referencial teórico deve conter um apanhado do que existe de mais atual na abordagem do tema escolhido, mesmo que as teorias atuais não façam parte de suas escolhas. Tá certo? E nós seguimos. Rose, você não passou o slide, acho que você esqueceu. Aqui, esse slide que está o referencial teórico, permite verificar? Aperta na setinha para baixo.
Pronto. Está vendo o referencial teórico? Agora? Não estão vendo? Não, Então não. tem que ter ajuda do... Rose, não está passando. Aí Beatriz vai aí na sua sala. Pronto, tá certo. Por que não está passando, né? Porque aqui na minha tela tá... Tadinha de Beatriz. E o anterior, a finalidade do referencial teórico? Esse daí é o que está aparecendo para a gente. É? Pronto, É. deixa eu ver se agora... Pronto, esse já apareceu aqui. O referencial teórico permite? Não, está na finalidade ainda. Pronto, então deixa ela chegar, para a gente ver o que aconteceu. Nessa linha amarela também tem um formatozinho de taça, que é para apresentação. Ela está meio gravada, pode ser que ela esteja interferindo. Se a senhora quiser tentar clicar nela para ver. Porque não está passando. Agora está passando? Está passando, gente. Agora passou. Pronto, Estava em qual? Estava nesse? estava nesse. Eu queria fazer uma apresentação da tela inteira, né? Mas vamos por aqui. Mas pode. Posso ampliar a apresentação? Coloca aqui, ó. Aqui. Uhum. Pronto. Esse foi o que eu li. O referencial teórico permite. Está tudo bem? Estão vendo? Está aparecendo agora, Rose. Pronto. Então, vamos lá. Continuar. Esse daqui eu já falei com vocês. Alguma pergunta sobre isso? Não, mas então vamos lá. É importante, esse daqui vocês viram também, é importante tomar cuidado ao realizar citações para que não se torne apenas cópias de ideias, mas que compreendam uma análise sobre o tema, incluindo frases ou palavras próprias do autor da pesquisa. É como eu fiz naquele outro slide, né? Eu fiz duas citações, uma que eu coloquei as minhas palavras e a outra que eu coloquei igual, copiei do autor, ok? Só para dar uma adiantada, mas a gente vai chegar a algum lugar. Bom, e onde é que eu vou encontrar isso que eu falei, tá certo? Para vocês. Para a gente ter um pouco de cuidado, por quê? A gente tem que botar na cabeça o seguinte, a gente não pode fazer uma pesquisa, chegar no Google e fazer uma pesquisa sem antes verificar se o local que nós estamos escolhendo para a pesquisa é confiável ou não, certo? De que maneira? Por exemplo, quando nós vamos para o Google, vai sair algumas coisas interessantes que servem para a pesquisa acadêmica, mas também vai sair muita coisa que qualquer pessoa que tem acesso à internet pode fazer um trabalho achando que está tudo certo com as informações que ele tem, antigas ou atuais, e coloca na internet. Geralmente, esses trabalhos têm a terminação .com.br. Os nossos trabalhos, quando nós procuramos fazer de uma forma melhor, a gente vai ver trabalhos que têm a terminação .gov, que é confiável, .br só, por exemplo, bvsalude.org. Pronto, esse é .org, porque eles ampliaram bastante, fizeram primeiro a página com todos os países que colaboram, e eu posso, assim, entrar, de uma certa forma, só no Brasil. Eu quero fazer uma pesquisa pelo site da BVS, só do Brasil. Eu posso fazer uma pesquisa de todas as bases que tem no mundo, tá certo? Então, onde procurar? A gente nunca vai deixar de fazer essa busca pelo Google para não sair, vamos dizer assim, lixos. A gente chama de lixos aquilo que não vão servir. Porque quando a gente olha para por exemplo, a pessoa que está corrigindo um trabalho, que a pessoa olha os sites que a pessoa consultou, e no final tem o .com.br, eu sou o .com, a gente já fica desconfiado. Não foi uma pesquisa que foi muito elaborada, bem feita, não se procurou com cuidado. Então, vocês que já estão numa fase como profissionais, então tem que ter esse cuidado ao pesquisar em sites confiáveis, tá certo? E onde a gente pode encontrar isso?
Observem o que eu coloquei aqui, alguns endereços para uma pesquisa acadêmica segura. Aqui são só exemplos. O Cielo, né, .org, mas tudo que tem no Cielo já está na BVS, BV Saúde, na base Lilacs, que nós vamos ver na próxima aula, vamos nos aprofundar na próxima aula. Tem a BDTD, que é a Biblioteca Digital de Tese e Dissertações do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informações em Ciências pelo amor de Deus, qual foi? IBICT, de Ciências e Tecnologia.br. Então, a terminação .org é confiável, .br é confiável. Periódicos da CAPES, periódicos.caps.gov.br, é do governo, foi adquirida pelo governo, e nós temos, enquanto a universidade estiver mantendo esses periódicos, que eles não são... Eles chegam para nós grátis, né? Mas o governo paga um valor, porque aqui tem periódicos do mundo inteiro. A maioria é internacional. Por quê? Quando eu iniciei aqui como bibliotecária, eu lembro bem do esforço dos professores em procurar em periódicos internacionais, porque eles tinham que ter uma parte internacional, outra parte nacional, e a gente tinha muita dificuldade, porque a gente não tinha. Aí a CAPES iniciou esse vamos dizer, esse banco de dados, não é? O banco de dados é quando você tem várias informações que aplica várias bases de dados, que contém várias bases de dados. E quais são as bases de dados? Tem o Elsevier, que é uma base de dados que atua com vários assuntos, em várias áreas. Tem várias bases. A Elsevier é uma das bases mais usadas, pelo menos além de artigos de periódicos, tem outras, ele nos serve de outras formas, certo? Tem vários, mas assim, ela tem várias bases de dados que a gente pode chegar no período, nesse endereço aqui, procurar por assunto, um determinado assunto, aí vai nos dar 1 milhão de respostas, mas ou então você procurar saber de cada base de dados o que é que ela trata. Se ela trata de saúde, vai servir para mim. Aí eu escolho a Elsevier, ou vamos dizer, tem outras também que eu não estou bem lembrada agora, porque eu trabalho muito com a Elsevier. Aí vou lá na Elsevier e vejo o buscador dela, que é um buscador que não é de todas as bases, são dela única, e lá eu vou fazendo uma busca, certo? De uma maneira mais restrita. Tem a BV Saúde, que era antigamente Bireme, há muitos anos atrás, tá certo? Sim, voltando aqui ao periódico da CAPES, então, isso daqui facilitou muito para os professores, né? E para os alunos também, né? Mas primeiro os professores aqui na década de 90 tinham que se capacitar, na década de 80, 90. Aqui surgiu para a gente na década de 90, mas anterior a isso, nós recebíamos os periódicos são revistas, as revistas em papel. Então, a gente começou, mais ou menos em 80 e alguma coisa, 82, 83, por aí. E recebíamos em papel e está lá, tudo organizado. A gente nunca descartou um periódico que não tenha no portal, porque o portal começou a partir de 90 e alguma coisa, em 97, se não me engano, começou os periódicos da CAPES. E, desde então, a gente guardou todos aqueles, porque aqueles que estão ali em papel não estão nessa base. Então, o que vocês procurarem, se não encontrarem aquele ano que vocês querem, aqui são todos periódicos de enfermagem, tá certo? Então, dá uma olhada na nossa biblioteca aqui, vem aqui, ou então liga para a gente, e a gente informa se tem aquele periódico daquele ano que vocês estão procurando. Bom, aqui a BV Saúde, né? A BVS.org também, a terminação tem .org, mas se você abrir, você vai encontrar várias bases. A Lilacs tem uma que eu acho bem legal, que eu consulto muito quando eu estou elaborando referências, que é sobre periódicos. Geralmente, quando a gente faz uma referência bibliográfica,
a gente quer colocar o local da editora do periódico. Então, a gente chega aqui, tá certo? Um BV Saúde, procura periódicos, revistas, é uma base só de revistas, e nessa base a gente entra, ele tem um buscador, a gente coloca o título da revista, e eles vão dar as informações sobre a revista, vai nos dar também o endereço da revista, tudo direitinho, como é que ela é abreviada, porque a gente não pode abreviar um título de uma revista, porque ela tem uma abreviatura própria. Por exemplo, revista. Revista você abrevia REV. Pronto. Mas outras palavras são abreviadas de outras maneiras, e aquilo ali é determinado. A gente não pode fazer uma abreviatura que a gente quiser de qualquer palavra. E aqui eles colocam o título abreviado da revista. Por último, eu vou falar do Schola, né, que é o Google Schola. O Google, eu digo para vocês que vocês desconfiem, né, quando tiver google.com.br. Mas o Schola, o Google Schola já ajuda um pouquinho, mas também é a última das opções, tá certo? Eu não coloquei aqui pela prioridade, não, mas eu coloquei o Google Schola por último para dizer assim, se vocês não tiverem encontrado nenhum desses, vai aqui. Mas só o resultado que eles derem, vocês vão ter que ver, certo? Se o endereço que vai surgir é o endereço .gov, .edu, .org, certo? E .br só, como aqui o IBICT. O IBICT é .br, tá certo? Tem também. Então, o Google Scholar, vamos dizer, é a última opção. Bom, aqui nós vamos aprender, não, a gente vai ter uma ideia mais ou menos como funciona, porque a gente tem um mecanismo como organizar as referências e citações pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT é um órgão que padroniza várias coisas. Na área de... nesse caso, são referências na área de normatização de documentos, que é a 6023. A ABNT de 6023 só trata sobre referências, referências, eu vou dizer, né, no geral. Como eu já falei, bibliográfica é quando trata só do papel, mas como a gente já tem internet, então a gente coloca lá no títulozinho, referências, vai tentar não colocar bibliográfica. Mas já é quase automático, porque a gente já aprendeu essa questão bibliográfica desde que a gente iniciou as pesquisas bibliográficas, mas a gente vai tentar não fazer isso. E existe um mecanismo online para referências, o MORI, que as bibliotecárias da Universidade Federal de Santa Catarina, eles criaram para nos ajudar. E esse mecanismo ajuda, não é? Porque ele vem apresentado em forma, nesse endereço, http://mori.ufsc.br, tá certo? É confiável, a gente pode ter certeza que a gente vai fazer. Ou então você coloca lá no Google, o Google serve para isso, né? Coloca Mori, aí vai aparecer Morena, não sei o quê, isso aqui mais também vai aparecer mori.ufsc.br. Aí, através daí, você entra nesse Mori e ele vai começar... Primeiro, você deve fazer a sua inscrição, fazer o seu cadastro, tá certo? A partir do momento que você faz o cadastro, todas as referências que você organizar, somente preenchendo os formulários que ele manda para você, e aí você preenche tudo, manda gerar referência, ele gera referência pela ABNT, que é a de referências, né? A 6023, o número da norma, que foi atualizada em 2022, se não me engane, e a gente tem todas essas normas aqui, tá certo? Até uma parceria com o Conselho Federal de Biblioteconomia, eles colocaram para a gente. Se quem tivesse uma situação tudo pago, né? Tudo em dias, com CRB pagozinho, então eles mandaram para a gente as normas atuais. É uma base de dados também que tem todas as referências. Eles mandam a gente colocar que referência você quer de informação, que é justamente a 6023 está
nesse monte, nesse local, referências sobre informações e documentação. Então, a gente vai lá na 6023, tem a 6027, tem a 6028, cada uma trata de um assunto. Uma trata a 10.520, trata sobre citações, a 6023 trata sobre referências, se eu não me engano, a 6027 trata sobre o resumo ou sumário, um dos dois, eu não estou lembrada agora, mas a gente pode até fazer uma busca depois e mandar para vocês, dependendo da necessidade, vocês vão estar com o meu contato, e aí a gente faz isso para vocês, tá certo? Bom, então vamos falar um pouquinho como organizar as referências, aí elas dão também a citação, como você quiser, ou com o autor incluído no texto, ou com o autor lá no finalzinho, entre parênteses, aí como é que nós vamos colocar, tá certo? Vamos lá. Bom, não sei se dá para vocês verem direitinho, porque está um pouco, assim, pequenininho, né? Mas é um mecanismo online para referências, que é o Mori, e ele tem aqui, se eu tiver cadastrada, ele já vai mandar para mim o login. Aí eu faço o meu login, dá para ver direitinho, gente? Como é que está aí? Tem alguém na sala? Ok, estou aqui, dá para ver, mas está muito pequeno, Rose. Está muito pequeno, mas aí isso daí a professora vai poder passar para vocês, eu vou mandar para ela, e vocês podem até ampliar essa tela, tá certo? Então, esse Mori, né? Para quem tiver no celular, pode dar o zoom, tá? Para ler. Para ler, é melhor. Não é? Então, para quem não é cadastrado, aí vai ter que entrar aqui, cadastrar o usuário. Como ele está vermelho, é porque eu já estou cadastrada, né? Aí, neste caso, eu farei o login, colocarei o meu usuário, o nome do meu usuário e a senha, e aí ele já vai entrar me deixando fazer. Aí eu vou escolher aqui qual dessas telas eu vou querer, né? Monografia no todo. Quando eles falam monografia no todo, eles estão falando de... Aí, quando eu clico aqui, ele vai mostrar que são livros, folhetos. Livros, a gente fala, a diferença de livro para folhetos é que livro tem mais de 50 páginas e folhetos tem até 50 páginas. É só essa mudançazinha. Não é? Livros, folhetos, teses, dissertações, vamos dizer assim, como é que a gente se chama? Eventos, publicações de eventos, os anais dos eventos, né? Quando a gente participa de um evento e apresenta o trabalho, ele vai ficar lá num localzinho, né? Anais. Então, a gente vai ver todos os trabalhos que foram apresentados naquele evento. Então, tem isso também. Depois tem parte de monografias, que já são diferentes, porque aqui no todo, quem usa mais esse no todo, certo? Referenciar no todo, são os professores que vão indicar as referências que eles vão usar durante aquela disciplina. Em partes, que esse é para o pesquisador. O pesquisador, ele não vai pesquisar uma revista, não. Ele não vai fazer referência da revista, ele vai fazer do artigo da revista, do capítulo do livro, certo? E da parte que ele consultou, a não ser que seja um folheto, e o folheto trata de um só assunto, ou a monografia trata de um só assunto, ou a tese de dissertação também só trata de um assunto, aí você vai no todo. Mas se for uma revista ou um livro, a gente vai para a parte da monografia, a parte do artigo, e assim vai, tá certo? Eu nunca vi assim, a pessoa mandar uma referência de uma pesquisa que fez, que está lá citada e tudo, assim, revista tal, tal, tal. Não, ele vai botar o autor do artigo, o título do artigo, depois bota o título da revista, o local onde fica a revista, foi editado, né, e etc. e tal, volume, número, páginas iniciais e finais, quando ele está na internet, e às vezes não está no, vamos dizer, ele não está em PDF, aí ele vai, quando está em PDF, ele tem a página, de onde inicia e termina o artigo, mas se não está nesse formato PDF, ele não vai ter, não vai ser paginado, aí a gente não coloca a página, entendeu? E assim por diante, aí tem periódico, né, no todo, periódicos, artigos de periódicos, que esse daqui é para o pesquisador, o de cima é para o professor, se ele quer que você faça uma busca em Revista Brasileira de Enfermagem, que foi uma das primeiras revistas de enfermagem do Brasil.
A gente tem até uma relíquia aqui, são a Revista Brasileira de Enfermagem, que inicialmente ele foi Análise de Enfermagem, de 1920 e alguma coisa. Então, para a gente a gente vai até escanear para colocar ele em formato digital, de tão velhinho que ele está, que não pode ser manuseado. Aí tem documentos eletrônicos em meio eletrônico, porque tem alguns documentos em meio eletrônico que não são revistas, não são livros, são algumas publicações, por exemplo, publicações do ministério, de algum ministério, que a gente pegou aquela publicaçãozinha e vai servir para o trabalho, mas ela é vinculada, ela não é um artigo, ela não é uma parte de livro, mas é uma publicação, se ela for confiável, se a instituição for confiável, a gente pode colocar, certo? Documentos jurídicos, que é da parte mais da área jurídica, né, de direito, mas a gente usa muito documento em forma de leis, de portarias, de decretos. Eu vejo todo trabalho acadêmico daqui, dessa área, tem alguma portaria, tem alguma lei, tem algum decreto, muitos, né? Aí aqui já vem patente. Se você patentear um trabalho, né, quiser fazer a referência dessa patente, aí você vem para cá e ele vai dizer tudo que você precisa para fazer uma referência, né? Ele vai botar os formulários com todos os dados que precisa, tá certo? Aqui tem vídeos, partituras, acho que é alguma coisa assim, vídeos, e um outro aqui que nem eu estou vendo agora, né? Bom, então a gente vai escolher. Vamos para o próximo. Tem também o estilo Vancouver. Esse outro a gente vai fazer na próxima aula, tá certo? Aqui eu vou mostrar o que nós vamos pesquisar, e na próxima aula nós vamos realmente botar a mão na massa e começar a fazer. Mas na área de saúde, né, inicialmente, eles faziam tudo pela ABNT. Por quê? Porque, vamos dizer, na área de enfermagem, por exemplo, é uma área que, no início, a pesquisa não era tão intensa, mas agora, aqui tem muitas faculdades de enfermagem, da Universidade de Pernambuco, da Federal, tem da Maurício de Nassau, tem de outras instituições particulares que apresentam trabalhos, né? Então, trabalhos nacionais começaram só com eventos nacionais, apresentando para revistas nacionais, mas aí o leque foi se expandindo. Na medida que esse leque se expandiu, então a gente começou a ter informações internacionais, e revistas e eventos internacionais. Eu sei aqui que muitos professores vão para fora para apresentar seus eventos, né? Inclusive, a nossa professora, ela foi para a Espanha para fazer doutorado, foi professora. Sim. Pronto. Então, lá na Espanha, eu sei que lá tem uma norma, certo? Que não é a ABNT, certo? É outra norma. A norma principal que criou todas as normas foi a ISO, certo? E da ISO, aí modificou-se um pouquinho e criou a ABNT, né, 6023, de referências. Da ISO, veio para a ABNT e criou a de citações, com suas modificações para melhorar aqui. Bom, mas também acharam que a área de saúde, como é uma área muito dinâmica, não é? Apresentam muitos trabalhos, porque são muitos cientistas, né? Pessoas que fazem especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, e essas pessoas são muito atuantes na pesquisa. Uma delas é a professora Rejane, tanto é que ela está promovendo esses eventos. E apresentam publicações no mundo inteiro. Aí chegava assim, saía daqui de Recife, né, e apresentar lá na Europa, no país tal, e eles usavam outro tipo de referência. E o público era quase o mesmo, porque eles se identificavam naquela área, naquela especialidade, quando era uma especialidade. E resolveram criar, primeiro, na área de psicologia e psiquiatria. Existe uma norma chamada APA, certo? Que é para essa área. Mas, quando fala de
saúde fora dessa área de psiquiatria e psicologia, a gente tem outro tipo de referência, que é o estilo Vancouver, não é? Então, criou-se esse estilo justamente para a área de saúde, para artigos de revistas da área de saúde. Então, quando a gente vai para... Vamos fazer um livro, vamos escrever um livro, a professora Rejane tem um livro publicado, que tem vários colaboradores, entre ela é uma colaboradora. É isso, professora? Ou a senhora é organizadora? São dois. Eu sou organizadora e outra eu sou autora. Autora, pronto. Então, ela, se fosse uma referência no todo, poderia aparecer o nome dela ali, né? A gente vai explicar melhor depois, quando a gente coloca... Como é que a gente coloca o primeiro nome? Inicial, ou os 3 primeiros nomes, né? Se só tiver 3 autores. No caso da gente fazer a referência desse livro que a gente tem aqui dela, no todo, entraria esse autor no todo. Mas, se a gente referenciar aquele capítulo que ela escreveu do livro, a gente vai ter o nome dela, iniciando pelo nome dela, o título do capítulo, para depois colocar em que publicação está. Aí começa-se pelo específico, que é o capítulo, para depois colocar in, que significa em. Nas referências usa-se muito esses termos em latim, o in, que é em, o apud, que é citado por, né? A gente vai ver isso depois, certo? Então, as normas de Vancouver surgiram em 1978, em uma reunião no qual foi criado o estilo pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Basicamente, esse grupo de regras é utilizado para padronizar artigos científicos e acadêmicos dentro da área de saúde, de modo que a sua estrutura seja igual em todo o mundo, facilitando assim a compreensão geral dos leitores, bem como a catalogação desses materiais em sistemas de referências mundiais. Então, pronto. Quando se fala de Vancouver, a gente pensa saúde do mundo, né? Um artigo que vai circular no mundo inteiro. Quanto mais esse artigo circula, ele tem umas classificações, né? A, B, C, A1. A1, ele é o top, não é isso? Já circula bem mesmo. Aí tem A2, e essas classificações que a gente, para escolher um periódico internacional, certo? A gente sabe que ele vai circular bastante, sabe que ele vai ter uma visibilidade, a gente vai ter que procurar saber qual a qualificação dele para depois a gente escolher um periódico. Mas, de antemão, já vou dizendo para vocês, se esse periódico está no Cielo, certo? Faz parte do banco de dados do Cielo, se ele faz parte do banco de dados da BVS e de outras instituições, porque aqui eu estou falando mais na área de saúde, mas o Cielo tem de todas as áreas do conhecimento, tá certo? Agora, a BVS é só área de saúde. Então, se você já encontra nesses bancos de dados, você pode saber que ele já é um periódico bom, classificado como muito bom, porque eles não colocam um periódico de imediato, não é? Primeiro, ele solicita para ser inserido no Cielo, mas eles vão passar anos mandando, vamos dizer, os 4 anos, mandando os números das revistas, etc. e tal. Se aquela revista ela não progredir, se ela parar, ela não vai ser nem colocada no banco de dados. Mas se aquela revista der continuidade, aí sim, é uma revista séria, uma revista que ela vai ter continuidade, então ela vai ser cadastrada lá no Cielo, lá na BVS, entenderam? E porque assim, as revistas que dão uma parada lá do Cielo já tem assim, revistas, o banco de dados do Cielo, e lá embaixo as revistas que foram tiradas do Cielo, retiradas. Por quê? Elas não deram continuidade. E tem até revistas que mudam o título, não é? Aí vai ter essas revistas. A gente vai procurar por um título, mas eles já mudaram o título para o título internacional da revista, o nome internacional,
para que ela seja reconhecida, já é reconhecida internacionalmente, elas vão publicar em outras línguas, em português. Pode ter um artigo que tenha em 2 idiomas. Pode ser, tá certo? Bom, aí aqui as normas do Vancouver surgiram em 1978, com essa reunião, não é? Na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Então, aqui entra de novo os bibliotecários, tá certo? Eles organizaram esse estilo Vancouver, pensando que aqueles periódicos eles iam circular em todo o mundo. E tinham que ter, porque chegava numa reunião internacional e tinha o estilo da Espanha, o estilo do Brasil, o estilo do não sei o quê. Então, ficava aquela confusão. E quando iam publicar nos anais, aí alguém tinha que organizar aquele mundo de referências para um tipo de referência só. Para não acontecer isso, aí criou-se esse estilo Vancouver, certo? Basicamente, esse grupo de regras é utilizado para padronizar artigos científicos e acadêmicos dentro da área de saúde, de modo que a sua estrutura seja igual em todo o mundo, facilitando assim a compreensão geral dos leitores, bem como a catalogação, como eu já li, né? Então, alguma pergunta sobre isso, alguma dúvida? Como eu falei, qualquer coisa, vão dizendo, vão falando. Vamos seguir. Bom, aí continuando, né? Em qualquer área do conhecimento, no momento que o pesquisador elege uma revista para publicar o seu artigo, ele precisa conhecer as normas de submissão da revista eleita. Porque eu penso assim, eu vou publicar numa revista, certo? Mas eu vou ver se vale a pena eu publicar numa certa revista. Ou se elas vão aceitar meu artigo, porque eu sou uma simples bibliotecária que só tem uma especialização, né? E eu não tenho nome para levar uma revista de um artigo desse à frente. Acontece isso. As melhores revistas, eles vão para aqueles autores que são mais atualizados, que eles, né, estão aí estudando bastante, já estão na residência, já estão no mestrado, no doutorado, no pós-doc. Aí eu pego e faço o seguinte, professora, eu estou falando a professora Rejane, porque ela está aqui no grupo, não é? Professora Rejane, vamos publicar comigo este artigo, que me interessa e lhe interessa. Então, o nome dela, claro que ela vai ficar primeiro, né? Eles vão olhar o currículo da professora Rejane, ver que ela tem muitas publicações, então ela vai dar um impacto para a revista, tá certo? Infelizmente, a pessoa que não tem muitas publicações vão ficando atrás. Tem que publicar muito para que seu nome seja conhecido de acordo com a sua, não é, com o seu grau, e aí fica uma coisa bem dinâmica. Então, nessas normas haverão as devidas orientações de como organizar referências e citações. Aí eu digo assim, ora, mas na área de saúde é só Vancouver, realmente é só Vancouver. Mas algumas revistas, ela modificam uma coisa ali ou aqui, que eu tenho que estar atualizada. Eu não posso simplesmente, vou publicar nessa revista, então vai ser o estilo Vancouver. Vou pegar a norma de Vancouver, né, e vou fazer ali, daquele jeito. Mas tem umas revistas que querem que os nomes sejam, os prenomes sejam abreviados, todos. Tem outra revista que quer que, sei lá, tem uma grafia diferente, qualquer coisa assim. A gente, pronto, vou publicar na Revista Brasileira de Enfermagem. Eu corro para as normas, como é que ele pede as referências, se ele quer autor e data, ou se eles querem numéricos. O estilo Vancouver é sempre numérico, sempre. Né? É mais fácil? Não é mais fácil do que o autor-data. Porque se a pessoa não tiver cuidado, ela se perde nos números. Ela bota o número lá, como se da citação, e lá na referência ele coloca a citação diferente da referência. Por quê? Quando a gente está, assim, alunos, né, do mestrado e doutorado estão publicando um artigo, eles têm que ter um orientador para eles. E o nome desse orientador vai aparecer lá na revista também, lógico, no artigo. E esse orientador, ele é aquele que a gente leva a revista para o artigo para ele dar uma olhadinha. Ele, tá tudo bem aqui, pronto, fechou. Mas tem outros que não, eles vão dar uma olhadinha e dizer assim, não, essa citação não está bem colocada aqui.
ou então essa citação é uma citação muito antiga, a gente tem que colocar um mais atual, então vamos procurar outro. Então, aquele que era um, não é? Deixou de ser aquela referência. Então, a gente tem que colocar o número 1 lá e a referência que a gente realmente usou. Aí vai para o 2 também, 3, 4, 5, 6. Quando chega na 10ª, aí ele diz, vamos retirar essa 10. Não dá certo aqui. Então, o que era 10 passa a ser 9, vamos dizer assim. O que vai ser... Aí uma vai subir, mas de número, entendeu? Vai modificar tudo, e se a gente não tiver bem atento da referência e da citação, vai se perder. Então, tem que ter muito cuidado com aquele momento de numerar lá no texto a citação e que a referência seja igual que a gente citou, para não se perder. Então, o estilo Vancouver, ele vai ter que ter esse cuidado. Mas o outro estilo, que é o autor-data, não tem muito o que fazer, não. É só olhar, né? A gente vai reconhecer pelo autor, porque está lá a citação com o autor e o ano, aí vai ver se a referência é a mesma, do autor e ano. Aí tudo bem. Mas a pessoa que faz uma referência no estilo Vancouver ou uma referência de citações numéricas tem que ter esse cuidado, tá certo? Aí aqui no final eu botei, na área de saúde, a grande maioria das revistas adotam o estilo Vancouver. Aquelas que são mais atualizadas, aquelas que... porque a maioria, porque aquelas que rodam o mundo inteiro, ela tem que ter esse estilo Vancouver. Se ela não tiver, nem Vancouver, nem na APA, aquela revista não está muito circulando muito bem, não. A gente já fica desconfiado, né? Bom, eu queria finalizar aqui, porque eu acho assim, o assunto que a gente dá de metodologia não é um assunto, vamos dizer, gostoso, que a gente se interesse. É uma coisa assim, que quando a gente for ver, se a gente fosse fazer pelas normas, a gente ia suar um bocado aqui, né? Mas como a gente vai apresentar na próxima semana um gerenciador, aliás, existem 2 gerenciadores. Hoje, que a professora até falou comigo, Rose, vê o Mendeley, que é um gerador de referências e citações, né? Ele é bem legal, porque a gente só escreve no texto, o Word, o Mendeley, a gente tem que baixar, certo? Ele fica lá no desktop, e a gente depois tem que incluir o Word, né, onde a gente vai digitar todo o trabalho. Ele tem que ter no Word tem que ter um plugin do Mendeley, certo? Eu tive umas aulas não, já assisti uma palestra há muitos anos atrás sobre o Mendeley, mas o bibliotecário ele não tem necessidade de usar o Mendeley, porque as referências para a gente, citações, já são tão comuns que a gente nem vai para o Mendeley, a gente vai direto ou para o Muri, quando é tese de dissertações, que a maioria que vem para cá é para ver as teses de dissertações, as referências, citações, ou vai no ABNT mesmo, a gente já tem o costume, a ABNT já está dentro da nossa mente, principalmente a 6023, a de resumos, 6023 é referências, a de resumos, a de sumário, a de citações, já está na nossa mente. A gente só precisa, quando ela renova, procurar o que foi que aconteceu diferente, o que foi que mudou. Aí a gente já dá uma olhadinha, já vê, já pronto, incorporou, tá certo? Mas aí as nossas referências, para vocês terem uma ideia, todas essas eu fiz pelo Muri. E eu não organizei assim, não. Não foi eu que fiz assim. Toda em caixa alta, aqui, colocar um destaque, itálico, negrito, ou itálico, negrito ou sublinhado, tá certo? Eu não botei Rio de Janeiro, eu só preenchi as lacunazinhas do questionário. Aí botei gerar referências, ele gerou a referência para mim, tá certo? Aí, para fazer essa apresentação que eu fiz para vocês, eu usei as normas técnicas da ABNT, informação em documentação, referências, a elaboração, que é a norma 6023, faculdade Fiori, alguma coisa assim, certo? Normalização de trabalhos acadêmicos, sem local, sem editor e sem ano, que está disponível aqui, o endereço, se quiserem dar uma olhadinha.
faz formatos, são normas de Vancouver, o que são e como utilizá-las. Não existe uma norma mesmo não existe. A norma foi se passando através de um artigo de revista, lá na época que eles fizeram essa modificação, e desse artigo, pessoas foram fazendo trabalhos para dar uma melhorada e a gente conseguir utilizá-la melhor, tá certo? Aí eu consegui ver essa norma aqui, tá certo? Até em 21. O FCC em 5 de outubro de 2021. É muito importante colocar a data do acesso. E aqui eu usei também Lacatos, Marcondes Lacatos, tá certo? Que eu até citei lá em cima. E Marion, também citado, não é? Tá certo, gente? Agora vamos terminar por aqui. Nós vamos nos encontrar novamente na próxima semana, tá certo? E eu queria saber de vocês, se vocês querem que eu explique alguma coisa, querem que eu fale ou diga mais algo sobre o que eu tratei. Precisam de algo? Ou se está tudo bem, se está tudo certo? Se entenderam, se não entenderam, se quer que eu melhore ou não. Digam aí. Rose, eu acho que essa aula, essa oficina que você nos permitiu assistir, é de grande importância, né? Para quem trabalha na área científica, a gente sabe que a gente precisa realmente ter conhecimento de tudo isso que você colocou para a gente. Foi uma aula bastante produtiva, é uma aula interessantíssima. Eu queria dar uma dica para você, para a professora Rejane, se haveria possibilidade de repente, disponibilizar uma aula prática, porque eu acho que seria maravilhoso somar esse teu conhecimento, Rose, porque você tem muito conhecimento, eu trabalho contigo, sei disso, tu sabe muito. Você é suspeita. Sou suspeita, né? Mas eu sei que você tem muito conhecimento, você tem muito conhecimento teórico. Eu acho que isso daí, somado a uma aula prática, de repente, no laboratório, uma oficina no laboratório, seria perfeito. Não sei se existe essa possibilidade com você, com a professora Rejane. Só uma dica, né? Mas a aula foi muito boa, muito proveitosa. Quem puder aproveitar a próxima, que eu acho que vai ser melhor ainda, né? Não deixem de assistir. Bom, Rose, me permite? Pois não. Em primeiro lugar, parabenizar, né, a você e a Cíntia pela elaboração desse conteúdo, né, como já foi dito, bastante importante para todos nós, né? Todos nós que estamos em uma universidade, ou aqueles que querem ingressar, ou aquelas pessoas que estão pensando em desenvolver trabalhos acadêmicos, é de uma importância tremenda, né? Então, eu queria dizer para você, né, que sua próxima aula é quarta-feira, não é na próxima semana, é no dia 5, né? Hoje são 3. Né? E, se for possível, né, um dos requisitos que consideramos para participar dessas oficinas é justamente que se tenha um computador, né, e internet. Justo para que, se tiver uma aula prática, porque tem gente aqui de todo lugar, né? Eu vejo aqui, tem meu colega, amigo Montserrat, né, que é do Equador, tem Edgar, que é de Moçambique, João, Moçambique, Isabel, Moçambique, quem mais? Deixa eu ver aqui. Aí, Montserrat, saludos, Montserrat, que eu estou me lembrando aqui. Tiomara, eu não consigo identificar de onde é, nem Zocham também. Então, é importante que, se Rose puder fazer, né, que seja aplicado de maneira que todos possam participar. E o requisito é esse, né? Você ter acesso à internet, ter um computador, e se vai demonstrando. Não sei se cabe, Rose, para falar da BVS, né, da Biblioteca Virtual de Saúde, se a gente poderia fazer esse exercício prático, né, porque o objetivo dessas oficinas
fortalecimento, desenvolvimento de habilidades e destreza em manuseios, não é, dessas ferramentas que estão disponíveis, não é, disponíveis para todos nós. E que muitos há um desconhecimento sobre essas ferramentas. Então, deixo para você, Rose, a decisão, né, de como a gente poderia fazer isso para possibilitar a participação dos colegas de outros países ou de outros estados. Obrigada. Não, primeiro, gente, eu queria agradecer até pelas duas falas, foram bastante, vamos dizer assim, generosas, né? De Adriana, ela trabalha comigo no dia a dia, professora há muitos anos que eu trabalho com ela também, mas, assim, é um esforço tremendo, né, para continuar atualizando. Eu queria muito que Cíntia estivesse aqui, mas ela tem um compromisso, quando ela sai daqui, ela tem outro compromisso. Mas, assim, sobre a aula prática, né, eu vou tentar fazer o mais prático possível, mas vejam bem, o público, você falou aí de um público que estão lá fora, que não vão poder vir para cá para participar dessa reunião, né? Então, vai ser assim, uma coisa que para uns vai ser maravilhoso, mas para outros não vai, né? Não vai, os outros participantes. Eu acho assim, para, vamos dizer assim, deixar todo mundo igual, nós podemos fazer uma aula mais prática possível dentro dessa ferramenta, o Meet, e depois a gente organizar, se o pessoal que mora por aqui, que pode vir, um outro momento, né? Mas nesta oficina, eu acho que a gente vai privilegiar uns e outros vão ficar longe. Porque, assim, no momento que a gente tiver na prática, não é mesmo? Né? Umas pessoas vão estar perto e a gente pode até pegar na mão dessa pessoa e orientar melhor. Outras não, vão estar longe e elas vão ficar só no olhômetro. Eu, assim, gostei muito da opinião de Adriana. Eu acho que a aula prática fica muito melhor. Se a pessoa não tiver nem notebook, se não tivesse, a gente tinha vamos dizer aqui, um laboratório, né? Que eu já fiz muitas aulas práticas. Eu não sei se cabe 25, 26 pessoas, que eu acho que no máximo que tiveram aqui foram 26 pessoas, não é? E aí, essas pessoas, a gente está junto, tá certo? Está observando. Quando sem querer sai da tela, a gente ajuda a voltar. Porque geralmente eu dou aula assim, lá no fim do laboratório, porque eu vejo, vou dando aula com a internet lá na lousa, né? E dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E algumas pessoas se perdem. Aí, quando eu estou atrás, que vejo que a pessoa se perdeu, eu vou junto. Tá entendendo? E já longe, eu não posso fazer isso. Entendeu? A pessoa tem que falar, olha, volta de novo, não sei o quê. Eu acho diferente. E para, vamos dizer assim, democratizar, neste momento da oficina, vamos fazer online. Tá certo? Mas, numa próxima vez, nós vamos, um pequeno grupo que quiser, a gente reúne e a gente pode fazer uma coisa prática, tá certo? O que é que vocês acham? Também eu não vou falar sozinha, eu quero que vocês digam alguma coisa. Kelly levantou a mão, pode falar, Kelly. É uma sugestão, na verdade. De forma remota, costuma-se normalmente trabalhar com aulas de informática. A gente trabalhava como? Com a apresentação de tela, só que não para slides. Essa Certo. mesma apresentação que a gente faz aqui no Meet, só de aba. Aí a senhora consegue movimentar e escrever o que a senhora quiser. A gente consegue visualizar e também praticar aqui dentro de casa, fazendo o mesmo passo a passo que a senhora for fazendo. Isso. Se for para ajudar. Eu acho melhor assim, nesse momento. Né? Isso. A gente pode conversar, Rose, para ver que alternativa a gente pode ter. Essa sugestão de Kelly aí, né? É bastante interessante. Mas a gente pode conversar com o professor Valmir também, para ver que recursos poderiam melhorar a sua sugestão, sabe? Então, conversar com o Valmir, pedir para ele dar alguma orientação, senão a gente fica no limite que é possível, né? Sem os recursos, não fica possível a gente ampliar essa oficina de forma prática, de modo a que todos venham a participar. De forma igual, né?
nós tentaremos, com Certo. certeza tentaremos. Vamos conversar entre amanhã, hoje e amanhã. A gente conversa, a gente pensa, a gente vê. Se tiver condições de fazer uma aula dentro do laboratório, que todo mundo assim que esteja fora participe também, tudo bem. Se não, Ótimo. em outro momento. Agora, eu acho assim, democraticamente, acho, mas está aí com vocês, que são coordenadores, faz parte da oficina. Eu acho que, nesse momento, a gente faria da melhor maneira possível online. De acordo. Em princípio, é isso, né? Em Né? princípio, seria isso. Agora, se puder ampliar possibilidades, vamos Isso. ver qual é a Estamos à disposição. sugestão que tem Valmir. Talvez certo, eles tenham tá alguma certo. sugestão. Então, nada. Tá bom. Muito obrigada. Se alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, aí eu me despeço agradecendo a professora Rosiane, né? E esperamos contar com vocês na próxima quarta-feira. De qualquer forma, Isabel Bulli levantou a mão. De qualquer forma, Rose, não saia, por favor, preencher os formulários. Se puder mandar uma mensagem para a Cíntia, para ela preencher também o formulário. Tá certo. Estou vendo aqui o formulário. Seria muito interessante. Por favor, Isabel. Boa noite, muito obrigada e parabéns pela iniciativa e pela apresentação, professora. Eu gostaria de perceber sobre o humor. Para usar o humor, é necessário alguma instalação? Eu estou a usar, por acaso, o meu computador, estava acompanhando todas as apresentações, mas eu não percebi bem sobre o humor. É preciso fazer algum... É um aplicativo que é preciso baixar? Onde é que a gente encontra o humor? Obrigada. Então, não, obrigada também pela sua palavra. Isso daí foi muito bom, porque esclarece mais, não é? Veja bem, o humor, ele é bem simples, a gente não baixa, ele é totalmente online, né? Foi criado pelos bibliotecários da Universidade Federal de Santa Catarina, de uma forma que a gente só entra no Google, coloca MORE, certo? Entra nele online, faz a inscrição online, não é? E com a gente vai fazer a inscrição, a gente vai ter um login e uma senha. Aí a gente faz o que pode lá com ele, não é? O que quer, só preencher. Aí a gente vai ver que tipo de publicação a gente quer fazer a referência. Como tem lá. Quando você abrir, mesmo que você não seja cadastrado, você pode fazer todas as suas referências pelo Moodle. Mas naquele dia, você tem que deixar tudo direitinho e terminar o seu dia colocando todas as referências. Porque se você não estiver inscrito, quando você voltar, acabaram todas aquelas referências, você vai ter que fazer outras, certo? Mas quando você se inscreve, ele vai acumulando todas as referências que você fez. Por exemplo, estou fazendo meu trabalho acadêmico, minha tese, minha dissertação, eu vou acumulando lá no Moodle, vou acumulando. E aquelas que foram retiradas, eu posso apagar. E aquelas que continuarem, eu posso deixar. E já sei como citar, se for pela BNT. Entendeu? E... Tá certo. Você entendeu, né? Faça a inscrição e só vá para o Moodle. Ou só vá para o Google. Tá certo? Professora, obrigada. Obrigada, eu que agradeço, viu, Isabel? Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém, só vou ficar aqui aguardando que todos confirmem que preencheram o formulário. A partir do preenchimento, aí a gente vai se despedindo aqui, com o meu agradecimento, ao agradecimento da professora Natália também, que coordena esse trabalho, né? Essa iniciativa, repetindo para quem não estava, é do Grupo de Pesquisadores da África e da América Latina, juntamente com o Grupo de Estudos sobre Redes Integradas de Saúde. Então, eu faço aqui meu agradecimento e espero contar, né? Tem um cronograma que se vai divulgar novamente. Na próxima quarta-feira estaremos no mesmo horário. Então, é isso. Agradeço a todos. Muito obrigada.
Quero só fazer o meu agradecimento também a todas as pessoas que participaram. Eu vi que no máximo aqui foram 26 pessoas, mas esse máximo já está muito bom, assim. Eu não sei quantas pessoas tem nesse grupo, mas, assim, quero agradecer a paciência, não é, de cada um. Não é um assunto legal, não é assim, às vezes não é o foco, mas as pessoas eu vi que contribuíram, não é? Espero ter tirado todas as dúvidas e qualquer coisa, a professora Rejane pode passar o meu e-mail, viu? Ou até o meu WhatsApp também, que a gente fala pelo WhatsApp e depois continua a conversa por e-mail se tiver que mandar algum material. Mas esse material que eu estou com ele, eu vou passar para a professora Rejane e ela manda para o grupo. Tá certo? Boa tarde. E eu que agradeço a participação. Muito obrigada. Vou preencher aqui o formulário, então, tá? Obrigada. Vou me despedindo. Tá bom, tá. Obrigada.